Reis, capítulo 4, vai retratar do milagre da viúva, do azeite da viúva. Onde o nosso irmão Ademir frisou muito bem na hora do louvor. Amém? O tema de quinta-feira é vivendo o milagre do azeite. E falar em milagre eu estou dentro. Amém? Falar em prova eu também estou dentro. Sou guerreiro. É prova, peleja, estou dentro. O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Hein? Ele prepara para os seus filhos uma mesa perante os seus inimigos. Não é verdade? Então, se é bênção, eu estou dentro. E se é provação, também estou, porque eu vou resistir o diabo e ele vai fugir de mim. Amém? Glória a Deus. A temática é: há um milagre em sua casa. Há um milagre na CCNV. Há um milagre em você. Há um milagre em sua vida. Há um milagre em sua família. Há um milagre em nós. E a palavra de Deus, ela falou ontem, fala hoje e vai falar para todo sempre, até a vinda de Jesus Cristo. Vai haver um milagre na sua vida. Vai haver, já está acontecendo nessa hora, porque eu creio que 80% ou 70% dessa igreja atendeu o convite do jejum, lembra? Eu fiz o meu e eu creio que 80%, algumas pessoas não podem, porque ainda se encontram enfermas, não pode fazer o jejum, mas eu creio que pessoas aqui jejuaram. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer o profeta, porque ela obedeceu aquilo que o profeta falou. E essa CNV tem um profeta sentado aí nessa cadeira vermelha, amém? Amém. Nós temos profeta aqui nesse lugar. Abra a sua Bíblia em 2 Reis 4. Vamos contar a história de uma mulher desesperada, a qual um dia instalou-se naquela família a crise, uma crise forte, uma crise que só Deus poderia resolver. E diz assim a história: certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus filhos, 2 filhos, como servos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu àquela mulher: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver com a sobra, com o que resta.
A sobra de Deus e o resto de Deus é diferente do resto que o homem deixa para você. Amém ou não amém? A sobra de Deus é algo volumoso, que dá para pagar os credores e você viver um bom tempo com a sua família. Quem sabe, até a vinda de Jesus Cristo. A história diz que essa mulher, ela era uma mulher que tinha acabado de perder o seu esposo e o seu esposo tinha deixado umas dívidas. Será que seria um homem irresponsável que acabou de deixar uma dívida para uma viúva? Não. O texto diz que, não diz o nome desse esposo, mas diz que ele era um homem temente a Deus. E ele era um servo do profeta. Então ele não poderia ser um homem irresponsável, um homem de má conduta, porque quem serve ao Senhor é luz, é sal da terra e luz para esse mundo. Amém? Mas no texto de 1 Reis, no capítulo 18, você vai ver que um homem chamado Obadias foi um homem que protegeu 100 profetas de rei Acabe e da rainha Jezabel. E no texto do livro de Flávio Joseph, é um historiador antigo, diz que a viúva era a viúva de Obadias, o mordomo do rei Acabe. Você vai ver que esse homem era um mordomo, tinha toda a confiança de um rei para andar dentro do palácio, resolver, dar anúncio, fazer qualquer coisa. Então o que aconteceu? A morte chegou até aquela família e desestruturou toda aquela família, desequilibrou toda uma finança, desequilibrou a alegria, desequilibrou a paz, que era algo que era vivido por aquela mulher, vivido por aqueles filhos. Mas também no texto de Levítico, no capítulo 25, 39 e 42, diz que toda aquela pessoa que deve a outra pessoa e não tem como pagar, ela teria que servir aquela pessoa até o ano do jubileu, para ser livre e acabar a sua dívida. Imagine hoje, na estatística da Rede Globo, das emissoras, pelos sites que cuidam do crescimento financeiro do país, quantas pessoas devendo a Casa Bahia, imagine só as pessoas sendo escravas da Casa Bahia, porque comprou uma LCD, hein? Tantas pessoas devendo o cartão de crédito, pensou você devendo o cartão de crédito, olha só você sendo servo do Visa e Mastercard, hein? Ainda bem que essa lei não pegou aqui no Brasil, vai que cola, né? Tem uma moda aí falando, vai que cola. Ainda bem que isso é uma coisa antiga, mas hoje o cara vai para a justiça e ali fica com o nome sujo ou não, mas não vai ser escravo de ninguém. Mas nesse tempo aqui, era lei, em Levítico, quem devia a outra pessoa, não posso pagar, então você teria que servir essa pessoa, até num determinado tempo, até no ano de jubileu, e aí era livre, aquela pessoa ficava livre daquela dívida a qual ela se encontra na posição de escrava. E Jesus veio para livrarmos da posição de escravos do pecado, escravos do diabo. Nós não devemos nada a Satanás. O nosso ano de jubileu aconteceu na cruz do Calvário. Ele tenta nos iludir e nos dizer que nós somos escravos deste mundo consumista. Mas quero lhe dizer que nós vivemos o milagre do Senhor a cada dia. Há motivações do milagre, existem várias motivações para o milagre, amém? A primeira motivação para o milagre é a necessidade humana. Você percebe que na hora que Jesus passa e vê o cego Bartimeu gritando e pedindo que o Senhor desse atenção a ele, que ele queria falar algo,
havia ali uma necessidade. Ali havia duas necessidades. A primeira era de pedir esmola para manter a sua vida no seu dia a dia. E a outra ele queria ver. É por isso que a motivação do milagre sempre vem da necessidade do homem. Sempre vai vir da minha necessidade. Porque o anjo não tem necessidade, né, varão? Anjo e arcanjo não tem necessidade. Deus não tem nenhuma necessidade. Mas o ser humano, ele vive cheio de necessidade. Algumas delas são do seu caprichos, mas outras é uma necessidade assim que nós precisamos do milagre do Senhor. Sem ela, nós não seremos nada. Precisamos do milagre de Deus. Então, a outra motivação de termos a necessidade de um milagre é a misericórdia divina do Senhor. Se não fosse a misericórdia divina do Senhor, o credor chegaria naquela casa e faria aqueles filhos, aquelas crianças como escravos, e aquela mulher iria mendigar. O marido tinha um bom emprego. Vamos dizer que no dia de hoje, ele trabalhava no órgão federal. Ele era mordomo do rei. Mas naquela época não tinha indenização. Naquela época era difícil para uma viúva. E quando um homem morria, o filho era a herança. O filho era aquele que ia suprir as necessidades dela. Era aquele que ia guardar, era proteger. Era aquele que ia colocá-la no braço, guardar aquela viúva. É por isso que ela exclama, é por isso que ela grita: o teu servo, o seu servo está morto. E os credores já batem na minha porta para tomar aquilo que ele deixou. O diabo, ele procura tomar aquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou para nós a salvação. O Senhor nos deixou a paz. O Senhor nos deixou a cura. O Senhor nos deixou a liberdade. Sempre vai haver um credor para bater na sua porta. Mas não deixe de profetizar, não. Abra sua boca de profeta. Abra sua boca de profeta. E sempre quando houver alguma situação difícil para a sua vida, não vou calar os meus lábios. Eu vou profetizar. Segura aí, varão. Profetiza. Faça como aquela mulher. Procure o homem de Deus. Procure a buscar o Senhor dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Porque Satanás quer parar os seus lábios. Certo homem, certo jovem perguntou a um sábio, falou assim: o que é mais importante? Jejuar ou orar? Aí o mestre fala para ele assim: o que é mais importante para o passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? Então, meu filho, na sua oração você vai voar como as águias. É nas suas orações que a sua bênção está sendo gerada e vai nascer. A sua dificuldade, a adversidade, ela nunca vai deixar de vir na sua casa. Nunca vai deixar de aparecer. Mas a sua ligação, a sua fé, ela tem que estar onde? No seu Deus. Como aquela mulher. Ela estava em Deus. Eliseu perguntou-lhe: como posso lhe ajudar? Hoje Jesus está te perguntando: como eu posso lhe ajudar? Ah, mas será que Jesus não sabe, pastor, o que eu preciso? Ele sabe. Como ele sabia também que Bartimeu precisava enxergar. Mas é necessário que você confesse o tamanho da sua necessidade para que ele possa fazer um derramar de bênção na sua vida. Deus tem derramado bênçãos aqui nesse lugar. Eu chego aqui e sempre vejo uma pessoa falar: pastor, uma coisa impossível aconteceu. E aí, como essa pessoa pediu para eu não falar o nome, mas eu falo para você, foi um milagre. Pessoas que pagavam 30 anos de tributos para se aposentar, e Deus fez um milagre numa vida de uma pessoa que pagou 15 anos e estava lá o nome dela no sistema. Isso é
uma honra servir a esse Deus, que é vivo e poderoso. Só que tudo passa por uma dinâmica, né? Amém ou não amém? Tudo passa por um agir. E para isso acontecer, aquela mulher precisou fazer uma dinâmica. O profeta, não era à toa que ele era um mestre, e não era à toa que ele fez a escola do profeta. Eu acredito que aquele homem, Obadias, era até um seminarista, sabe? Porque quando ele viu, em 1 Reis, capítulo 18, que ele viu Eliseu se aproximando, ele se curva perante Eliseu e fala: mestre, aquele homem era um professor, e aquele era um servo, um homem que estava ali para aprender a palavra de Deus. Então, Eliseu, ele faz uma dinâmica com aquela mulher. Hoje nós precisamos ver o que nós temos dentro de casa, o que nós temos dentro de nós. Satanás fala que é pouquinho, igual essa água aqui, ó. Igual esse copinho de água. Mas Deus pode fazer um milagre na sua vida com pouco que você tem. Você sempre tem alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa dentro desse recipiente que mora o Espírito Santo. Dentro do seu coração, que é cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca coloque em sua mente, em seu coração, que o que você tem é pouco. Que o que você tem não dá nem para você. Porque a Bíblia prova totalmente ao contrário. Deus prova isso totalmente ao contrário. Deus fala assim: olha, o que Deus coloca na mente e no coração do profeta? Uma pergunta: o que você tem dentro de casa? A primeira palavra que ela fala, igreja, eu não tenho nada além de um pouquinho de azeite. Geralmente vem sempre na nossa mente: eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus tem falado para a sua vida e para a minha vida: você tem sempre algo de bom para oferecer para alguém e para você mesmo. Eu não sei como está o seu pote. Se está somente com um pouquinho de azeite. Não sei o que fez para você perder o seu azeite. Eu não sei o que aconteceu. De repente foi o tamanho da quantidade que você usou e você não conseguiu o abastecimento do Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que o profeta disse para aquela mulher é: o que você tem em casa? O que você tem? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é grande coisa. Já é grande coisa na vida da sua vida, na vida da tua esposa, na vida da sua família. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de areia, já é grandes coisas. Porque hoje eu cheguei para comprar uma tinta para pintar lá o meu quarto. E quando eu fui falar de Jesus, que isso aí é uma virtude nossa, né? A gente não vive sem falar de Jesus. Então, quando o Wagner chegou, sempre brincalhão, meu sócio, e aí ele falou assim: eu sou o segurança dele. Aí eu falei assim: o Wagner é um ministrador. Aí ele falou assim: o que é isso? Aí eu lembrei da passagem: anjos ministradores, que quer dizer, são servos. Aí o cara falou assim: ah, tu acredita em anjos? Tu acredita? Não, eu estou falando que ele é um ministrador, ele é um servo, já que ele está dizendo que é meu segurança, está servindo como segurança. Aí o camarada era ateu. E o camarada falou assim para mim assim: já é um senhor de idade, homem vivido. Ele pegou e falou assim: eu vou te mostrar a minha Bíblia. Aí, igreja, ele pegou a Bíblia dele, um texto que diz que o homem tem que viver em amor, em alegria e respeitar o próximo. Aí eu falei para ele assim: isso aqui é a lógica, isso aqui é o dever de todos nós, isso aqui é a nossa função. Agora, o que está faltando para o Senhor é algo muito mais profundo, é algo muito mais além. É Jesus Cristo. Ah, mas eu aprendo as coisas com algumas sementes do mal. Quer dizer, um homem vivido.
Então, os maus exemplos, ele pegou e se bloqueou. Ele começou a se defender de uma questão que não existe Deus, não existe ninguém. Eu falei assim, meu amigo, você está muito mal enganado. Você tem que ver os bons exemplos para você criar uma filosofia de vida, um jeito de viver. Porque isso que você está vivendo aí vai te levar para um lugar horrível, um lugar triste de uma alma viver. Todos que estavam ali dentro da casa de tinta eram cristãos, são cristãos. A mulher, a filha, mas ele não é cristão, é ateu, é um cara que defende a parte do ateísmo, não acredita. Eu acredito que ele não acredita nem no ser humano mais, porque ele fala que ele aprende muitas coisas com as sementes do mal. O que ele estava querendo dizer? Ele aprende muitas coisas com pessoas ruins. Então ele crê na filosofia que ele tem que ser bom, mas isso é o meu dever, não é? Não é o seu dever? É interessante aquele menino que fica no sinal, e ele chega perto de você e fala assim, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia... Não, você não pode nada disso, cara. Você poderia estar trabalhando, poderia estar estudando. Como é que a pessoa pega o pior exemplo para tentar induzir você a fazer algo por ela? Não, você poderia estar lendo a Bíblia, você poderia estar ajudando o próximo, você poderia, mas o cara já chega com essa ideia. Eu poderia... Não, você não pode isso, não. Você não nasceu para isso. Você nasceu para acreditar que o Senhor pode mudar a sua história. Como Ele mudou a minha história? Como Ele tem mudado a sua história? Então isso partiu. Eliseu vai e faz uma dinâmica. E como eu e você vamos fazer uma dinâmica nessa noite. Vamos trabalhar o pouco de azeite que existe na nossa vida, na nossa casa, as nossas necessidades. Vamos trabalhar isso, vamos estudar, vamos nos programar, vamos criar estratégias para que isso possa ser multiplicado. Mas fala para Deus o que você precisa. Conte a Deus. Não conte a ímpio, mas conte ao Senhor. Aquela mulher vivia uma fé obediente. Imagine só um homem, eu falar para você, ou um homem fora do século 21 falar para você, que você vai para casa, fecha seu quarto, que o Senhor vai multiplicar o feijão do seu armário. Tem tantas teologias aí que está arriscado de atrapalhar essa fé, sabia? Tantas teologias que atrapalham essa fé. Não estou falando aqui que o arroz, o feijão, ele vai brotar. Não é porque Deus ele não pode fazer isso não. Ele pode fazer todas as coisas. Mas a gente, ouvindo tantas teologias, que a gente acaba não acreditando mais nesse agir. Acaba não acreditando mais que Deus pode fazer uma pessoa tocar a sua campainha e te dar uma saca de feijão, uma bolsa de compra. Como já existiu na década de 80, na década de 90 e hoje. Isso foi um milagre que aconteceu. E o milagre tem acontecido durante anos e anos na minha vida, na sua vida. Eu não sei como você teve a sua infância, mas a minha foi muito difícil. E eu vivi esses milagres. Eu vivia esses momentos na minha vida. De pessoas obedientes a Deus, abençoar o carente, o pobre, coitado, que estava passando necessidade. Aquela mulher, ela fez uma dinâmica do azeite, ela entendeu a dinâmica daquele azeite, e foi uma mulher de fé e uma mulher obediente. Deus age com o que você tem. Deus faz aquilo que você tem. Ah, Senhor, eu preciso fazer isso para que o Senhor possa me usar. Não, Deus age com aquilo que você tem. Se você só tem 1% de visão, o seu óculos é bem grosso e você tem pouca visão, o Senhor vai usar você com essa pouca visão que você tem. Eu escuto muito pouco, mas o Senhor vai lhe usar
com a pouca audição que você tem. Você sempre tem alguma coisa para que o Senhor possa fazer você um vaso na mão dele. E você sempre tem alguma coisa para que o Senhor possa encher você. O Senhor nunca vai te deixar desamparado. Ah, pastor, eu estou de um jeito que eu não aguento mais, eu estou me arrastando. Mas olha para dentro de você, faça igual a psicologia, olha para dentro de você, veja quem você é, para você ver como você tem uma lâmpada, a lâmpada do Espírito Santo acesa dentro de você. Aí você vai virar um gigante de Deus. Aí você vai ser um homem de Deus que vai bater na cara do cão e falar assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso atravessar rios, mares, eu posso atravessar montanhas, eu posso atravessar o que for, porque eu creio no Senhor, que é Ele que me fortalece. Eu posso passar a necessidade, eu posso andar a pé, eu posso ficar em pior situação, porque eu sou um soldado. O soldado foi preparado e treinado para viver piores momentos da sua vida, porque você faz parte do exército de Deus. Você está sendo experimentado. Ah, pastor, não sei por que eu estou passando por essa... Minha irmã, é a faculdade do céu. Meu irmão, o Senhor está te calejando, o Senhor está cuidando de você, porque lá na frente você vai ser exemplo. Lá na frente você vai tirar alguém do buraco com o teu testemunho. Lá na frente o Senhor vai lhe mostrar alguém que você é uma pessoa capaz e pode abençoar a vida dela. Lá na frente você vai ver que aquele pouco que você tinha, o Senhor fez multiplicar. Existem 3 instrumentos, varão, do milagre. Que o milagre precisa ver isso em você para que ele possa acontecer. São 3 instrumentos. Primeiro instrumento, a obediência. Obedeça ao teu pastor, obedeça ao seu esposo, obedeça a sua esposa. Juventude, obedeça os seus pais. 3 ferramentas, 3 instrumentos para que o milagre possa se realizar na sua vida. Obedeça a Deus. Seja obediente em todo o tempo. Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que medita na sua lei de dia e de noite. A Bíblia diz que ele vai ser plantado junto ao ribeiro. A Bíblia também diz que ele vai dar fruto no tempo certo, ele vai dar fruto na estação certa, e as suas folhagens serão verdes. Seja obediente ao seu Deus. Seja obediente ao seu Pai. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus tem essa intimidade com Deus, eu vejo, igual eu vi o filho do diácono Márcio, eu fui na casa dele, eu vi aquele menino Mateus colocar a camisa do pai, coitado. Imagine só aquele lençol em cima do garotinho, hein? Aquela sandália, uma lancha naquele pezinho fofinho. É assim mesmo você com seu pai. Seja obediente, que você vai entrar no mundo espiritual, na casa do seu pai, vai abrir a geladeira, vai botar a camisa dele, vai ganhar o cheiro do seu pai. Seja obediente a Jesus. Seja uma mulher, seja um homem de Deus, seja pastor Anderson, um homem obediente, um homem que tem um ouvido apurado, um ouvido consagrado, uma mulher que tem um ouvido consagrado para ouvir a voz de Deus. Você também vai experimentar o roupão de Jesus no mundo espiritual. É coisa de pai. É coisa de pai para filho. É aquele que quando corre e vai para o colo. Só os obedientes experimentam isso, Carlão. Só os obedientes experimentam isso, Ademir. Aquela intimidade com o paizão.
Quando eu vejo o diácono Márcio dar aquele puxão de orelha, aquela bronca, não faça isso, Mateus. Aquela voz, né? Faça isso, Mateus. Parece um gigante falando. Eu falei assim, é assim mesmo Deus conosco. Não faça isso, igreja. Seja obediente. Vamos ser obedientes. Isso é um instrumento, isso é o primeiro instrumento. Nós precisamos ter esse instrumento do nosso lado. O segundo instrumento é a fé. Aquela mulher, o profeta manda ela ir para casa, pedir as vasilhas aos vizinhos, abrindo um parente aqui, deve ser lá em Nova Iguaçu. Porque hoje faltou areia lá na minha obra. Eu precisava, Marcelão, de 3 sacos de areia. Primeira coisa que eu fiz, subi na cisterna, que eu sou povão mesmo. Fulano, oi, a senhora tem areia aí? Tem. Pode me emprestar 3 baldes? Pode pegar. Eu acho que lá é igualzinho em Nova Iguaçu. Está faltando um balde de cimento, vai lá, me empresta um balde de cimento aí. O cara vai lá, te dá o balde de cimento, depois eu te pago. A mesma coisa serve para mim. Anderson, oi, estou vendo que tem uma vigota de laje sobrando aí. Quanto você precisa? Preciso de uma só. Então vai lá e panha. Me parece que esse negócio aqui parece ser em Nova Iguaçu. Aqui em Ramos também deve ter isso. Mas aquela mulher, o profeta falou assim, vai lá e pede às vizinhas, pede aos vizinhos algumas vasilhas. Olha, o primeiro instrumento, ela está usando o primeiro instrumento, é obediência. Mas também aquela mulher tinha que obedecer àquele profeta. Aquele profeta era de Deus. É por isso que você, para passar alguma coisa para alguém, você tem que se revelar àquela pessoa como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Senão você não vai ter crédito. Senão você não vai ser reconhecido como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E é por isso que é necessário você se santificar, para que o povo possa ver que você é sal e luz do mundo. Jamais aquela mulher ia dizer não para o profeta. Ela sabia quem era aquele profeta. Ela sabia como aquele homem vivia lado a lado com Deus. Tudo que Deus mandava acontecia na vida daquele profeta. E aí ele manda, ela vai lá, pega algumas vasilhas. E ela pega as vasilhas. Agora ele fala, fecha a porta da sua casa. Fecha a porta da sua casa, igreja. Fecha a porta da sua casa, porque tem milagre só você pode ver. Tem milagre que só serve para a sua família. Eu estava falando com o irmão Paulo, ele falou, pastor, tem milagre que só serve para a minha família. E é verdade. Estava conversando ali com ele. Tem milagre que só serve para os seus filhos e para você. Fecha a porta da sua casa, para que os seus filhos sejam pessoas que participem junto contigo dos milagres do Senhor. Fecha a porta da liberdade para o mundo. Fecha a porta da mídia para o mundo. Fecha a porta da libertinagem, das vaidades. Porque percebe que aquelas 2 crianças estavam junto com a mãe. Aquelas 2 crianças não estavam perdidas na rua, rodando um carrinho de rolimã, mas elas estavam juntinho da mamãe, sofrendo junto com aquela mãe. Ah, pastor, mas hoje está tão difícil. Hoje tem o celular que se vai para Facebook. Não está nada difícil, só depende do regime de qual você escolheu para dar ao seu filho. Quando Deus dá um milagre, Ele dá para toda a família. Fecha a porta da sua casa e começa a fazer a dinâmica do milagre na sua casa. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil. Fecha a porta do seu quarto e vai fazer a dinâmica do milagre, que é da multiplicação. Ajoelhe e fala, Senhor, eu preciso viver a multiplicação do milagre nessa noite, nessa manhã. Senhor, eu não aguento mais, o credor já está batendo na minha porta. E aquela mulher foi obediente e ela teve fé. Porque quando ela pega o pouquinho que ela tem e ela começa a colocar naquelas vasilhas, aquilo ali é um ato de fé. Aquilo é um ato de que acredita
que Deus estava cuidando da vida dela e da sua família. E quando ela começa a perceber que o primeiro jarro, o segundo jarro, o terceiro jarro já estava cheio, olha a alegria dela. Tem mais algum aí? Tem mais um jarro aí para eu encher? E detalhe que o detalhe é que o azeite só para na resposta do menino. O azeite só para quando o menino fala assim: mãe, já acabou todos os vasos. E aí o milagre para de acontecer. Fecha a porta da nossa casa, vamos fechar a porta do nosso carro, vamos fechar a porta do nosso escritório para o mundo. O mundo não pode entrar no nosso lar. O mundo não pode entrar nos nossos ouvidos pelo Walkman. Não pode entrar. Nós temos que ter fé e dizer ao Senhor que Ele é a fonte da nossa vida, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa marcha, a fonte da nossa caminhada. Precisamos ter esse instrumento. E outra coisa é a ação. Precisamos ter ação. A fé sem obra, ela é morta. Você precisa ter superação. Se o camarada mandou você ungir as cadeiras da igreja, unja. E profetizando. Porque enquanto houver cadeira, vai haver vida para tomar posse dessas cadeiras. Enquanto houver assento de pastoral vazio, quando você for orar, o Senhor vai enviar, ou então vai levantar homens de Deus capacitados para sentar ali junto comigo, para dirigir essa igreja junto com o Espírito Santo. Enquanto houver assento vazio, o Senhor vai trazer pessoas para tomar posse desse assento. Porque nós vivemos o milagre da multiplicação. Não seria um desperdício se houve um propósito de colocar 215 cadeiras, eu já contei. Somente essas cadeiras, só para dizer que tem cadeiras. O propósito dessas cadeiras é para ter 215 ovelhas. É para ter 215 vidas sendo tratadas, sendo abençoadas, sendo curadas, sendo alimentadas. Ah, pastor, o senhor quer volume? Não, eu estou preocupado com as pessoas que estão no mundo. E eu tenho cadeira vazia aqui. Eu estou preocupado com o homem que está na porta do botequim e não está ouvindo a verdadeira palavra. Não está ouvindo a palavra de libertação, e eu estou com cadeira vazia. A preocupação é que o ministério, só com uma pessoa, é complicado. Eu posso ficar doente. A Bíblia fala, eu posso todas as coisas. Eu não prego a teologia de que eu nunca vou ficar doente. Eu não vou pregar isso. Então, igreja, vamos orar para Deus levantar homens de Deus para dar lado a lado comigo, para dar lado a lado com vocês. Eu jamais vou bloquear alguma coisa. Não sou eu, vou ser absoluto. Está amarrado isso em nome de Jesus. Mas vamos profetizar, vamos viver uma superação aqui dentro. Vamos profetizar sobre essas cadeiras. Vamos gritar por Jesus. Jesus, só temos só 215. Senhor Jesus, envia, Senhor, a provisão. Envia o povo para ouvir a Tua palavra. Senhor, tem tantas pessoas que saíram da CCNV e se encontram fora da igreja. Nós como CCNV, nós como Igreja de Cristo Jesus, precisamos nos despertar para isso. Precisamos ligar para aquelas pessoas, para dizer, olha, o seu lugar ainda está aqui. Precisamos viver isso. Precisamos fechar a porta, mas com essas pessoas aqui dentro, participando do milagre do dia a dia, participando das bênçãos do Senhor. Porque Deus ama a CCNV. Deus ama esse lugar aqui.
Deus preparou isso tudo para nós. Então é necessário nós vivermos o momento daquela mulher e sermos profeta como aquele homem. Devemos crer no Senhor, acreditar que Ele vai fazer essa igreja, os seus 215 lugares, vidas para ser tratada nesse lugar. A mulher obedeceu a orientação do servo de Deus, usando o que ela tinha em suas mãos. E o milagre da multiplicação do azeite aconteceu. Eu queria pedir a você, para você ficar de pé. Olha só, são só 215 cadeiras. Eu falei que um instrumento é a obediência, para a gente ver o milagre de Deus acontecer. O segundo é a fé. E o terceiro é a ação. Pastor, mas se o senhor mandar eu orar a cadeira, orar a CCNV, eu não tenho nada, pastor. Você tem sim. Você tem um pouquinho de azeite. Você tem um pouquinho de alguma coisa dentro de você. Agora eu convido a você para sair do seu lugar. Eu vou orar aqui também. Eu convido a você para ser como ele. Eu não vou calar os meus lábios. Vou profetizar dentro da CCNV, pedir a Deus para que Ele venha manifestar a graça, a bênção, a quem Deus quer libertar, lá de fora, para trazer aqui de dentro, para Deus libertar, trazer de Deus a paz, a alegria nesse lugar, trazer da parte de Deus as bênçãos nesse lugar, trazer da parte de Deus as curas divinas nesse lugar. Saia do seu lugar, bota uma música no fundo, saia do seu lugar, meu filho, minha irmã, meu irmão, vamos orar. Ora 7 cadeiras, 10 cadeiras, cada um ora alguma coisa, profetiza sobre esse lugar, profetiza por cada assento, porque esse assento não foi colocado aí à toa. Amém? Pode ir, em nome de Jesus. Enquanto eu vou estar orando no microfone, você com um ato de fé, você se coloca na posição e vai orar. Pode orar. Você tem sempre alguma coisa. Soberano Deus e Pai, Pai querido e Pai amado. Oramos, ó Deus, como igreja. Senhor, temos aquela atitude, a ação daquela viúva. Senhor, nós obedecemos a sua voz. E oramos, ó Deus, pela vida da CCNV. Oramos, ó Deus, para que ela possa crescer cada vez mais na graça e no teu conhecimento, na graça e no teu poder. Senhor, como aquela viúva, nós saímos do lugar e agora, Senhor, fechamos a porta como os seus filhos, ó Deus, estamos vivendo agora, Pai, o agir de Deus nesse lugar. Os milagres, Senhor, irão acontecer, porque Tu és um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus do avivamento, o Deus da liberdade, o Deus da libertação. Senhor, cura, Senhor, seus filhos. Cura, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que encontram nesse momento, Senhor, precisando de um milagre. Senhor, tira toda a enfermidade. Tira, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Tira a frieza espiritual. Tira, Senhor, a confusão. Tira, Senhor, de nossa casa. Tira, Senhor, da nossa família CCNV. Tudo aquilo que possa, Senhor, atrapalhar a sua vida, Senhor, mas que nós possamos ser bênção aqui em Ramos, bom sucesso. Nós possamos, ó Deus, abençoar vidas, tirar vidas, Senhor, do mundo do crack, do mundo da prostituição, da bebedeira, Senhor, das drogas, ó Deus. Nós queremos ser, ó Pai querido, um canal de bênção para cada vida. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, acreditando que o Senhor está derramando e crendo que o Senhor está derramando o azeite, Senhor, do Teu poder, o milagre da multiplicação. Multiplica o Teu povo aqui na João Romarim, Senhor. Multiplica a Sua igreja, Senhor. Que a CCNV possa ser mãe de outras igrejas, avó de outras igrejas, Senhor. Que nós viemos aqui com esse propósito de crescer, multiplicar,
criar, Senhor, famílias em outros bairros, Senhor, que nós possamos, ó Deus, alcançar o propósito ao qual o Senhor desenhou para esse lugar. Senhor, joga por terra, Deus, todos os gigantes que impedem, Senhor, o povo, Senhor, de estar aqui na sua casa, de estar na igreja do vizinho, do nosso irmão amado, Senhor. Meu Deus, joga por terra, Senhor, toda a frieza que o diabo tem colocado nesse bairro. Toda, Senhor, toda a idolatria do diabo, Senhor, seja jogada por terra agora, no nome de Jesus. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor já parou o inimigo, que o Senhor já paralisou a ação do inimigo. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor vai levantar pastores nesse lugar, presbítero nesse lugar, evangelista nesse lugar, missionário nesse lugar, pastoras, Senhor, porque nós somos um povo, Deus, que agimos, estamos sempre em ação, Senhor. Essa igreja não para, essa igreja está sempre em movimento. Nós acreditamos, Senhor, no poder sobrenatural, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no teu agir, no mover das águas, no abrir do mar. Nós cremos, Senhor, no poder, Senhor, da tua unção, Senhor. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos, Senhor, ver a sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, com obediência, com fé e ação, Senhor, nós cremos, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, e o Senhor está nesse lugar, e o Senhor vai ouvir as nossas orações, e cremos, ó Deus, que nesse momento, a cadeias do inferno, grilhões do inferno, Senhor, que estava, Senhor, a 100 metros, atrapalhando, Senhor, a obra, atrapalhando, Senhor, aquelas pessoas que estavam caídas, aquelas pessoas que estavam feridas, aquelas pessoas que, ó Deus, que estavam tristes. Agora, Senhor, o Espírito Santo está entrando com providência, porque a tua igreja está orando, a tua igreja está buscando, a tua igreja está clamando, a tua igreja está gritando: o seu servo está morto. Meu Deus, a sua igreja está vazia. Nós, ó Pai, te clamamos e te pedimos, ó Deus, traga, Senhor, os teus filhos, traga os perdidos, traga os coxos, os mancos, meu Deus, traga os sobrecarregados, fadigados, traga, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus é fiel e não falhará, o que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará, o que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei,